e Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado o nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos. E como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Havendo, havendo número legal, dou por aberta a presente sessão. Autorizo o Gardel a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, do ano de 2026. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2026, segunda-feira, às 19 horas e 23 minutos, teve início a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, realizada com os seguintes vereadores, num total de 13. João Paulo Slink, presidente. Luciano Furtado, vice-presidente. Will Maciel, primeiro secretário. Doutora Joana Furtado, segundo secretário. Socorro Araújo, Aile do Carmo, Gildo Barros, Wagner Nogueira, Aniele Lima, Jailson Pereira, Geovânio Shoa, Gilmário da Silva e Valdir Oliveira. Os vereadores Socorro Araújo, Wagner Nogueira, Aniele Lima e Valdir Oliveira participaram da sessão via online. Havendo número
Sebastião, zona rural. Gilda explicou que o mato cresceu muito, aumentando a vegetação às margens da CE, o que dificulta muito, aumentando a vegetação, o que dificulta a trafegabilidade e aumenta o risco de acidente no referido trecho, pois muitas pessoas usam a CE para fazer caminhada. Agradece ao governo Elmano e ao prefeito Herbert, pois a limpeza teve início hoje. Foram aprovados e comentados os seguintes requerimentos verbais. Requerimento verbal do vereador Will Maciel, pedindo ao prefeito Herbert que faça a troca das lâmpadas queimadas das comunidades rurais do Evaristo e Choró. Uma solicitação dos moradores das duas comunidades. Requerimento verbal do vereador Giovanni Stoa, pedindo ao prefeito Herbert que coloque carros graves em Fortaleza, pois o atendimento está precário. Requerimento verbal do vereador Giovanni Shoa, pedindo que a gestão amenize e flexibilize um incentivo para nossos comerciantes no uso de estandes no comércio. Requerimento verbal da edil doutora Joana Furtado, apresentando moção de congratulação ao prefeito Herbert, que está aniversariando hoje e merece todas as homenagens de destaque. Requerimento verbal Herbert, que faça reparos no trecho que liga o acesso da Rádio Lins FM até a comunidade da Raposa, fazendo inclusive melhorias na passagem molhada. Requerimento verbal do vereador Giovanni Shoa, pedindo ao diretor da CAGES local que faça reparos no trecho da rua Padre Arthur Redondo, entre a Metalúrgica do César e a sua casa. E a casa do mesmo, onde a estrada é estreita e necessita de melhorias urgentes. Requerimento verbal do vereador Giovanni, pedindo ao prefeito Herbert e ao responsável pela coleta do lixo, senhor Dedé Pimenta, que façam um mutirão para limpar as ruas dos bairros Beira Rio e Conselheiro Estelita, como também na rua Padre Arthur Redondo. Nada mais havendo a tratar, o presidente João Paulo deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada pelo senhor Carlos Cartel a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão ordinária foi levantada às 20h11. Plenário, vereador Geraldo Ferreira de Souza, sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité, aos 6 dias do mês de abril do ano 2026. Membros da mesa diretora: presidente João Paulo Faria Lopes, vice-presidente Luciano Gomes Furtado, primeiro secretário William Maciel de Souza, segundo secretário doutora Joana Furtado Figueiredo, demais vereadores: vereadora Maria do Socorro Araújo Lima, vereador José Aildo do Carmo Filho, vereador Hermenegildo Barros Ferreira, vereador Wagner Nogueira Nascimento, vereadora Maria Raniele Jardim Lima, vereador Jailson dos Santos Pereira, vereador Giovanni da Silva Uchoa, vereador Francisco Gilmário da Silva e vereador Valdeirês Lopes de Oliveira. Ok, senhor presidente? Senhor presidente. Senhor Liduíno, eu só estou vendo na sala o Giovanni, o Will, o Gildo e o Ailo. Eu estou aqui também, viu? Aqui na O sala. Mário. Porque Caiu e eu saí. Tá. Vamos aguardar os outros entrarem para botar em votação. senhor presidente, teve uma queda de energia aqui, talvez tenha sido por causa disso, viu? É. Vamos aguardar eles entrarem. Liduíno, vê com o Elvis, por favor, sobre os outros vereadores.
Aprovado. Autorizo o Liduíno a fazer a leitura do expediente. Correspondências expedidas. Promulgações dos autógrafos de leis 2507 a 2509/2026 pelos membros da mesa diretora desta Casa. Ofícios 096 e 097/2026, direcionando duas moções de pesares a famílias enlutadas de nossa cidade, pertinente de edis deste legislativo. Ofício 098/2026, enviando à SOP Fortaleza um requerimento do vereador Gildo Barros. Ofício 100 a 102/2026, enviando ao prefeito Herble Mota os autógrafos de leis municipais 2507 a 2509/2026, constando de assunto de totais interesse de nosso município, para vosso conhecimento e, se possíveis, as devidas sanções. Ofícios 103 e 104/2026, comunicando ao prefeito Herble e à direção da CAGES local 6 petições verbais de autoria de vereadores desta Casa. Correspondências recebidas. Convite da senhora Cléa Rodrigues, coordenadora do Núcleo de Gestão Participativa da COGÉ, para o encontro no dia 22 deste mês, a partir das 9 horas, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Aracoiaba, Centro. Ofício 9/2026, da direção do Simprombe, solicitando o plenário deste legislativo para no dia 15 do corrente, a partir das 10 horas, realizar uma audiência geral, discussão do Fundeb, Fundef, para os professores que trabalharam no período de 1998 a 2006, efetivos e contratados. Ofício 040/2026, da direção da ANSA, solicitando o plenário desta Casa para no dia 17 do corrente mês, a partir das 13 horas, ministrar a capacitação IQM 2026 aos secretários municipais e técnicos ambientais do maciço de Baturité, pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças de Clima do Governo do Ceará. Ofício 133/2026, do prefeito Herble Mota, direcionando as leis municipais números 2.488 a 2.491/2026, constando de assuntos de totais interesse de nossa edilidade, devidamente sancionadas pelo prefeito municipal. Ofício 147/2026, do prefeito Herble Mota, enviando o decreto 16/2026, postergando o feriado municipal de 14 deste mês, Memória Histórica de Baturité, para o dia 20 do corrente mês. Ok, senhor presidente? Algum comentário? Ordem do dia. Seu Liduíno, mensagem 16 e PLO 16/26 do prefeito Herble Mota. Mensagem 16/2026. Senhor presidente, senhores vereadores, dirigimos-nos a Vossa Excelência e seus digníssimos pares para encaminhar à consideração deste Poder Legislativo Municipal o projeto de lei para apreciação referente à LDO para o exercício financeiro de 2027, em cumprimento às determinações legais, de forma que procuramos estabelecer todas as formalidades legais aplicáveis, que serão obedecidas e aplicadas quando na elaboração da proposta orçamentária para o exercício em tela, em restrita observância das normas constitucionais. Ademais,
todas as exigências da Lei Federal 4.320/64 e da Lei Complementar 101/2000, LRF. Isto posto, almejamos o apoio e insignes pares, certo de que este projeto, por sua relevância, oportunidade e legalidade, há de merecer o acolhimento de Vossa Excelência e dos demais nobres senhores vereadores. Mercê do seu elevado espírito público, subscrevo-me, renovando a certeza de meu respeito e admiração. Palácio Entre Rio, Gabinete do Prefeito, em 10 de abril de 2026. Atenciosamente, Heber Freitas Reis Cavalcante Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 16/2026. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2027 e da outras providências. Artigo 1. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do município para 2027. Artigo 2º. O plano plurianual para o período de 2026 a 2029 estabeleceu as prioridades e as metas para o exercício de 2027, sendo esta lei regra estabelecida para a elaboração da presente lei e da Lei Orçamentária Anual /2027, sendo composta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos seguintes anexos. Anexo de riscos fiscais, ARF, tabela 1. Anexo de metas fiscais, tabela 1, demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anteriores. Metas fiscais atuais comparada com a fixação dos 3 exercícios anteriores. Evolução do patrimônio líquido. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Estimativa e compensação da renúncia de receita. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 3º. As receitas próprias de órgãos, fundos, autarquias, inclusive as especiais, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas e sociedade de economia mista desta lei, somente poderão ser programados para atender integralmente suas necessidades relativas a despesas administrativas e operacionais, inclusive pessoal e encargos sociais. Artigo 4º. O projeto de lei orçamentário anual que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, obedecido ao disposto na Lei Federal 4.320/64 e o parágrafo 5º do artigo 42 da Constituição Estadual, para exame e deliberação da Câmara no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal. Será constituído de texto de lei, consolidação dos quadros orçamentários, anexo dos orçamentos. Artigo 5º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes do município, seus órgãos e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal. Artigo 6º. Para efeito de disposto neste artigo, o Legislativo, os órgãos descentralizados e as secretarias de governo, as administrações dos fundos especiais e administração direta encaminharão até o dia 28 de agosto de 2026 a secretaria responsável pela elaboração da proposta orçamentária, suas respectivas propostas orçamentárias. Artigo 7º. O Programa Fiscal e da Seguridade Social discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, segundo a classificação funcional programática expressa por categoria de programação. Artigo 8º. A conta orçamentária destina-se a indicar o responsável pela execução e será identificada na lei orçamentária e créditos adicionais pelo Código Geral. Artigo 10. Nas previsões de receita e na programação da despesa, observar-se-á
nas previsões de receitas e despesas, normas técnicas e legais, reestimativa da receita, abertura de operação de crédito. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação. Fixadas despesas, sem que estejam definidas e legalmente instituídas. Incluídas despesas a título de investimentos, regime de execução especial. Artigo 11. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimo internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa da programada. Artigo 12. As dotações a título de subvenções sociais deverão ser destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos. Artigo 13. É vedada a inclusão de dotação a título de auxílio para entidades privadas ressalvadas a sem fins lucrativos e desde que estejam voltadas para o ensino especial, cadastrada junto ao Ministério do Meio Ambiente, voltada para as ações de saúde prestadas por entidade vinculada ao SUS, para associação de classe mediante repasse, mediante aplicação de recursos por entidades sociais. Artigo 14. As transferências de recursos do município consignadas na lei orçamentária anual para as instituições a qualquer título, inclusive auxílio financeiro e contribuições, patrocínio a eventos, a pessoas físicas e jurídicas, serão realizadas exclusivamente mediante contrato, convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Artigo 15. Serão constituídas no orçamento fiscal e da Seguridade Social reserva de contingência aos respectivos orçamentos até o limite máximo de 10% da RCL. Artigo 16. O município apresentará no exercício de 2007 resultado primário equivalente a pelo menos de acordo com as metas estimadas para o exercício previsto nos quadros anexos. Artigo 17. A programação a cargo da Secretaria responsável pela elaboração da proposta orçamentária incluir-se-á as dotações destinadas a atender as despesas com pagamento da dívida interna, pagamento dos precatórios, sob o controle da Procuradoria Municipal de acordo com as funções de governo. Artigo 18. O sistema de controle interno junto ao setor tributário gravará, ao final do exercício financeiro, como dívida ativa não tributária, em nome do respectivo responsável, o valor global dos recursos liberados de saúde, previdência e assistência social. Artigo 20. O orçamento da Seguridade Social discriminará as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social. Artigo 21. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Artigo 22. Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do município com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativo a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membros do poder, quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixos e variáveis, subsídios, inclusive adicional, gratificações, hora extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais, contribuições recolhidas às entidades de previdência. Artigo 23. Para fins do disposto no caput do artigo 169 da
Constituição Federal, a despesa total com pessoal em cada período não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, estabelecida as seguintes proporções: 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Poder Executivo. Artigo 24. O aumento, reajuste salarial e a concessão de vantagens dos servidores e cargos públicos, de acordo com o piso salarial e legislação de cada profissão, por cargo ou de forma geral, será autorizado de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras, por lei municipal específica. Artigo 24. Artigo 25. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nesta lei será realizada ao final de cada quadrimestre ou semestre, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Complementar 101/2000. Artigo 26. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites definidos nesta lei, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da LC 101/2000, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 27. A contratação através de concurso público poderá ocorrer conforme previsão no parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição Federal. Efeito do disposto no inciso 1, 2 e 10 do artigo 37 e inciso 2, bem como na Lei Complementar 101/2000. Artigo 28. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, observado o disposto nesta lei e pelo menos uma das seguintes condições. Artigo 29. A prescrição de crédito de dívida ativa poderá ocorrer desde que os respectivos custos de cobrança, considerando o valor do processo para a administração pública em geral, exceder o valor da dívida, mediante a apresentação de estimativa de custo no âmbito judicial. Artigo 30. Não será aprovado projeto de lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, sem que apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente ou na diminuição de despesa pública. Artigo 31. É vedado ao município, durante a execução orçamentária do exercício a que se refere a presente lei e após lançamento da obrigação tributária e respectiva notificação, sem prévia autorização legislativa. Artigo 32. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas obedecerá às seguintes: a disponibilidade de conta bancos, a despesa e a assunção do compromisso, as demonstrações contábeis, as receitas e as despesas previdenciárias, as operações de créditos, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento. Artigo 33. No projeto de lei orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas a preço de junho do corrente ano, 2026, apresentando-se a receita nos 3 últimos exercícios financeiros. Artigo 34. O Poder Legislativo terá como limite de suas despesas correntes e de capital em 2027, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, nos termos do inciso 1, artigo 29-A, da Constituição Federal de 88, no máximo do percentual previsto no artigo, em observância à projeção da receita prevista no artigo 29-A
da Constituição Federal, referente ao exercício de 2026, com base nos valores devidamente arrecadados até o mês de junho de 2026, facultado em comum acordo dos representantes do Poder Executivo e Legislativo promover revisão dos ajustes necessários em fevereiro de 2027, conforme o resultado apurado de dezembro de 2026, mediante crédito suplementar. Artigo 35. A partir do 10º dia do início de 27, o município poderá contratar operações de crédito internas por antecipação da receita. Artigo 36. Fica autorizado o município celebrar convênio com instituições bancárias visando a abertura de linha de crédito para empréstimo financeiro e ou para bens e serviços em favor dos servidores e empregados municipais. Vedado disposição de garantia de recursos municipais para cobertura do principal de encargo financeiro e operacionais. Artigo 37. A prestação de conta anual do município constará nos moldes da Lei Federal 4.320/64. Artigo 38. Os projetos de lei e crédito adicionais poderão, a qualquer tempo, ser solicitados ao Poder Legislativo. Artigo 39. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito do sistema de orçamento, programação financeira e contabilidade. Artigo 40. Caso a proposta orçamentária não seja remetida pelo Poder Legislativo até 30 de dezembro de 2026 para a sanção do Poder Executivo, ficam autorizados os atos administrativos por decreto do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no âmbito de suas dotações no início do exercício financeiro de 2027, utilizando-se a cada mês 1/12 do valor total da proposta do projeto de lei em tramitação no Poder Legislativo. Artigo 41. Fica autorizada as despesas a serem incluídas no orçamento para o exercício de 2027, crédito orçamentário visando custear despesas com apoio financeiro a policiamento, Poder Judiciário e o Poder Militar Brasileiro, doações a pessoas carentes pelo serviço de assistência social, refeições e lanches para autoridades e servidores do município ou de qualquer órgão ou entidade. Pagamento de precatórias e encargos financeiros, suprimento de fundos, convênio com outras esferas de governo, federal ou estadual, consórcios públicos intermunicipais. Artigo 42. A fixação das despesas deve estar compatível com a real previsão das receitas, de tal forma que a execução orçamentária será efetuada com permanente equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 43. Em caso de desequilíbrio entre receitas e despesas, no curso da execução orçamentária, os critérios da limitação de empenho, em ordem de prioridade a serem limitadas, são: primeiras despesas limitadas, segundas despesas limitadas, terceiras despesas limitadas, quarta e quinta despesa limitada. Artigo 44. Caso seja necessária a limitação de empenho da dotação orçamentária e da movimentação financeira para atender ao teto do cronograma de desembolso bimestral, essa será feita de forma proporcional. Artigo 45. Os programas de manutenção e funcionamento dos serviços públicos já prestados à população terão prioridade sobre as despesas. Artigo 46. Os órgãos responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada modalidade de aplicação dentro do mesmo órgão. 47. Artigo. Fica prevista a possibilidade de alienação de bens municipais em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei 14.133/2021 e a Lei Complementar 101/2000. Artigo 48. Ficará o chefe do Executivo e Legislativo, no âmbito de suas respectivas dotações orçamentárias, autorizadas a abrir crédito adicional suplementares
no orçamento de 2027 nos seguintes limites: os créditos suplementares abertos pela fonte superávit financeiro previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 4.320, terá como limite os valores relativos ao superávit financeiro calculado entre a diminuição do ativo financeiro e o passivo financeiro. Parágrafo 2º. Os créditos suplementares abertos pela fonte de excesso de arrecadação previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 4.320/64, terá como limite os valores relativos à diferença apurada entre o total a ser arrecadado até o mês. Parágrafo 3º. Os créditos suplementares abertos pela fonte de anulação de dotação previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320/64, até o limite de 80% em função do valor total da lei orçamentária sancionada para o ano de 2027. Parágrafo 4º. Os créditos suplementares abertos pela fonte operação de crédito previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Federal 4.320/64, terá como limite os valores relativos ao total contratualizado com a instituição financeira. Parágrafo 5º. Os créditos adicionais somente serão utilizados para transferir de uma categoria econômica para outra. Parágrafo 6º. A movimentação fonte de recursos dentro do mesmo elemento de despesa, mesma conta orçamentária, mesmo órgão, será feito mediante documento que demonstre essa movimentação. Artigo 49. Consiste em vantagens especiais de educação básica o abono especial assegurado aos profissionais da educação básica, oriundo do saldo de 70% dos recursos do Fundeb, de acordo com a execução financeira apurada no exercício, podendo ser antecipado o pagamento do abono especial para as projeções financeiras, assim, permitirem em determinado período, desde que a folha de pagamento e dos cargos não aplique percentual previsto em lei. Artigo 50. O Poder Executivo publicará no prazo de 45 dias da data da publicação da Lei Orçamentária Anual os quadros de detalhamento da programação financeira e cronograma de desenvolvimento mensal previsto na LRF. Artigo 51. Conterá do sistema de contabilidade em meio magnético os bancos de dados da lei orçamentária para fim de registro das contas de gestão e emissão de relatórios sintéticos e analíticos. Artigo 53. O Poder Executivo poderá utilizar sistema eletrônico de processamento de dados em meio magnético para escrituração e apresentação de matéria contábil relativa à execução orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 54. Poderá o município, Poder Executivo ou Poder Legislativo fixar convênio em termos de cooperação com entidades representativas de classe mediante apresentação do convênio. Artigo 55. As ações vinculadas à criança e ao adolescente no âmbito do SUAS deverão ser vinculadas sobre as privações que afetam crianças e adolescentes e os desafios atuais, que incluem o agravamento da insegurança alimentar e da pobreza extrema, priorizando a alfabetização e as persistentes desigualdades raciais. Artigo 56. A política pública voltada à primeira infância será tratada como prioridade no âmbito do planejamento governamental, possuindo caráter multifinalitário e abrangendo ações integradas nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e proteção. Artigo 57. Aplicam-se a esta lei as demais disposições da Lei 4.320/64 e a Lei Complementar 101/2000, no que concerne à esfera municipal. Artigo 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 59. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Palácio Entre Rio, Gabinete do Prefeito, em 10 de abril de 2026.
Evelyn Mota, prefeito municipal. O projeto de lei consta dos seus devidos anexos. Senhor presidente, só uma observância. Esse projeto de lei pode ser votado até a última sessão desse primeiro período legislativo, ou seja, até 30 de junho. Ok. Só uma observação. Eu vou enviar para as comissões e aí a gente tem tempo para analisar. Então, vou enviar para a Comissão de Justiça e Redação e para a Comissão de Finanças e Orçamento. Seu Liduíno, próxima matéria. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Mensagem 17, PLO 17/26 do prefeito Herbert Mota. Mensagem 17/2026. Senhor presidente, senhores vereadores. Honra-nos encaminhar a Vossa Excelência para apreciação e deliberação dessa augusta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo. Convicto de que os ilustres membros dessa augusta Casa haverão de conferir o indispensável apoio a esta proposição, rogamos a Vossa Excelência em prestar a valiosa e indispensável colaboração no encaminhamento da matéria, dada a relevância da proposição. Palácio Entre Rio, Gabinete do Prefeito, em 10 de abril de 2026. Atenciosamente, Herbert Freitas Reis Cavalcanti Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17/2026. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal do Poder Executivo os cargos de provimento efetivo constante do anexo 1, integrantes da carreira de guarda municipal e escolar, com suas respectivas quantidades, cargas horárias, requisitos de investidura, vencimentos e atribuições estabelecidas no anexo 2. Artigo 2. Os cargos criados por esta lei destinam-se ao exercício de atividade de proteção, prevenção e mediação no ambiente escolar, com foco na segurança preventiva, na promoção da cultura de paz e no apoio às políticas educacionais do município. Artigo 3º. O provimento dos cargos de guarda municipal escolar dá-se exclusivamente mediante a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observada a legislação vigente sobre acesso ao serviço público, ações afirmativas e demais normas correlatas, conforme os parâmetros federais. Parágrafo 1º. O concurso público poderá compreender, além das provas objetivas e ou discursivas, etapas complementares de caráter eliminatório consistente em 1. Exame de aptidão física, compatível com as atribuições do cargo. 2. Avaliação psicológica, destinada à verificação de perfil compatível com as atividades de segurança preventivas. 3. Investigação social, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta pregressa do candidato. 4. Avaliação médica, para aferição da aptidão física e mental. 5º, curso de formação inicial, de caráter eliminatório, a ser regulamentado em edital. Parágrafo 2º. O curso de formação inicial constitui a etapa obrigatória do certame, sendo realizada após a classificação nas fases anteriores, podendo ter caráter eliminatório e classificatório, conforme dispuser o edital. Parágrafo 3º. Durante o curso de formação, o candidato poderá perceber bolsa ou ajuda de custo, conforme regulamentação específica do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O exercício das atribuições do cargo dependerá da conclusão com aproveitamento do curso de formação inicial, podendo o servidor ser submetido a estágio probatório nos termos da legislação vigente. Parágrafo 5º. A posse no cargo ficará condicionada ao cumprimento integral dos requisitos previstos nesta lei e à aprovação em todas as etapas do concurso público. Parágrafo 6º. O edital do concurso
disporá sobre as regras específicas do certame, critérios de avaliação, conteúdo programáticos, etapas, prazos e demais condições necessárias ao provimento dos cargos. Artigo 4º. O regime jurídico dos servidores investidos nos cargos criados é o estatutário e a lotação dar-se-á prioritariamente nas unidades escolares da rede municipal de ensino, podendo haver atuação integrada com outros órgãos da administração pública. Artigo 5º. São requisitos gerais para a investidura nos cargos: 1. Nacionalidade brasileira ou equiparação local, legal. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. 4. Idade mínima de 18 anos. 5. Aptidão física e mental comprovada. 6. Idoneidade moral comprovada mediante investigação social. E 7. Conclusão de curso de formação específico para a Guarda Municipal Escolar, conforme legislação aplicável. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Palácio Entre Rio, gabinete do prefeito, em 10 de abril de 2026. Herble Mota, prefeito municipal. Anexo 1. Cargo: Guarda Municipal Escolar. Quantidade: 35. Carga semanal: 40 horas. Requisitos: investidura: ensino médio completo, CNH categoria B, aprovação em curso de formação específico, aptidão física e psicológica e investigação social. Vencimento básico: R$ 1.621, mínimo de 2026. Consta também o anexo segundo, atribuições do cargo: Guarda Municipal Escolar, atuar na proteção preventiva de alunos, servidor e patrimônio das unidades escolares da rede municipal, desenvolver ações de mediação de conflito no ambiente escolar, realizar rondas escolares e patrulhamento preventivo nas áreas internas e no entorno da escola, apoiar a gestão escolar na manutenção da ordem e da segurança, promover ações educativas voltadas à cultura de paz, cidadania, prevenção à violência e o uso responsável de espaço público, atuar de forma integrada com órgãos de segurança pública, assistência social, saúde e conselho tutelar, auxiliar no controle de acesso às unidades escolares, identificar a situação de risco e adotar medidas preventivas, comunicando imediatamente às autoridades competentes, participar de programas de prevenção à violência escolar, bullying, uso de drogas e evasão escolar, operar equipamento de comunicação e registrar ocorrências, zelar pela integridade física e emocional dos estudantes, com especial atenção a grupos vulneráveis, participar de capacitação continuada voltada à segurança escolar e direitos humanos, atuar conforme os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e respeito aos direitos fundamentais, apoiar plano de evacuação, segurança e contingência das unidades escolares e cumprir outras atribuições correlatas à função, compatíveis com a natureza do cargo. Ok, senhor? Envio a matéria para a Comissão de Finanças e Orçamento. Essa dispensa, presidente. Essa dispensa, presidente. O vereador Wagner pediu a dispensa. Em votação, a dispensa. Aprovado. Em votação, a matéria. Aprovado. Requerimento do vereador Will.
Requerimento legislativo número 32/2026. Senhor presidente João Paulo, senhores vereadores, requer que seja encaminhado ofício à senhora Lindomar Soares, secretária municipal de Educação, solicitando desta que sejam adotadas providências no sentido de realizar a regularização do transporte escolar das rotas Unilab, Redenção e Fortaleza, tendo em vista os transtornos enfrentados pelos estudantes, em razão de falhas recorrentes nos veículos, que vem quebrando de forma repentina, bem como a superlotação, comprometendo a segurança, o conforto e a continuidade no atendimento dos usuários deste serviço. Nestes termos, pede a guarda de deferimento o Will Maciel, vereador. Com a palavra, vereador Will. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes que nos acompanham através da rede social, quero também deixar aqui um abraço aos alunos do curso das universidades de Fortaleza, aqui representado pela Luzia. Senhor presidente, esse requerimento que estão encaminhando à secretária da Educação, doutora Lindomar, é solicitando que veja, com a maior brevidade possível, a regularização desse serviço de transporte universitário dos alunos. Nós temos a rota dos alunos de medicina, nós temos a rota dos alunos dos outros cursos da Unilab, que é em Acarape e Redenção, e nós temos a rota Fortaleza, que essa é uma rota mais antiga. E aí, nos últimos dias, esses alunos têm sofrido bastante com esses transtornos de ônibus quebrado, ônibus lotado, uma situação bem constrangedora. E aí isso já foi motivo de fala nessa casa em anos anteriores. Eu acredito que todos sabem que a gente sempre levanta essa pauta dos universitários, que precisam ter uma atenção especial, de que precisa ter um diálogo constante com a gestão, para que esse serviço tenha uma continuidade sem gerar esses problemas. E aí eu já tinha aberto um diálogo com a secretária da Educação, doutora Lindomar, e com o prefeito Herbeli, e aí quero também deixar registrado que me recebeu muito bem, acatou a demanda, porém isso está com 2 semanas, né? A gente já levou para a secretária, quinta ou foi sexta-feira passada, tive com o prefeito e com a secretária também tratando desse assunto, ele deu uma deliberação de que fosse criado um conselho para que a gente discutisse, avaliar a lei e ver como poderia fazer isso, mas infelizmente isso não é uma coisa imediata. E os alunos estão sofrendo isso desde mais de 2 semanas atrás, né? Isso que nós tomamos conhecimento, porque o ônibus, na semana passada, ele quebrou 3 vezes, né? Aí você imagina aqui uma fala que eu já falei outras vezes. Alunos que muitos deles trabalham de manhã até a hora que o ônibus sai, depois pegam o ônibus aqui para Fortaleza, universidade, retornam para cá e com esses transtornos, né? E aí nós temos hoje essa lei que ampara, uma lei municipal que ampara e diz que é um direito deles usufruir desse direito. Então, o que nós queremos é que isso seja regularizado, seja dialogado gestão, Secretaria da Educação e o dono da rota, para que isso não aconteça mais. Mas nós temos mais que isso. Nós temos uma demanda maior de alunos. É natural que no início do ano se tenha uma quantidade menor, porém, com o decorrer dos meses, a demanda vai aumentando. E aí, dessa história de que entrou tantas disciplinas, nós vamos só em tal semestre, acaba superlotando os ônibus. Então, eu acho que isso é uma pauta recorrente, é uma pauta que precisa ser discutida, isso é uma pauta que precisa ser tratado de forma objetiva, para resolver de vez essa problemática. Então, quero aqui pedir encarecidamente à gestão municipal para resolver, sentar com uma comissão de alunos, sentar com a comissão da Câmara, com a Secretaria da Educação, para resolver definitivamente essa problemática. E a gente está pedindo para formar essa comissão para que todo mundo opine, para que todo mundo possa sugerir e que todo mundo saia contente, satisfeito com as deliberações que foram feitas. Né? Lembrando que esse diálogo já iniciou, e aí eu repito, foi muito bem recebido, mas nós precisamos resolver. Né? Ainda bem que hoje é feriado em Fortaleza, não teve aula aí para a galera dos universitários, porém, amanhã volta tudo de novo. Então, tem ônibus lotado, tem ônibus quebrando, nós já iniciamos um diálogo também
com a Unilab, a secretária da Educação, para ver a questão dos universitários da medicina, que estava tendo um probleminha lá em relação à rota deles. Então, a abertura desse diálogo é para resolver. E aí, presidente, eu queria aqui passar a fala para uma das alunas, que é representante dos alunos da rota, que é a Luzia, e aí ela vai fazer uma fala desse sentimento do que eles têm passado, né? Esses últimas semanas, com esses constrangimentos de ônibus quebrado e muitas vezes de prejuízo no semestre, porque não conseguem chegar a tempo na sala de aula. Pode ficar à vontade, Luzia, para fazer uso da palavra. Ok, obrigada. Boa noite a todos, né? Desde já agradecer pelo espaço e agradecer ao vereador Will por ter nos disponibilizado o link, né, de acesso para a gente vir. Nós estávamos nos organizando para ir uma sessão presencial, que a gente acha que seria mais viável, né? Que aí iria mais gente iria ter fala. Então, como o Will já falou, o que vem acontecendo com a gente é a questão do ônibus, porque o nosso ônibus que está nos levando para Fortaleza não é um ônibus adequado, né? Ele está quebrando com frequência, eu tenho aqui até as datas. No dia 25 de fevereiro, a gente chegou em casa, era 2h45 da manhã, e enquanto isso a gente fica no meio do tempo, né? Nos caminhos esquisitos, de noite, sem auxílio. No dia 1º do 4, nós chegamos em casa 3h10 da manhã, e no dia 9, que foi o último dia agora, nós chegamos em casa 1h da manhã. Nós chegamos em casa 1h da manhã porque nós pegamos carona nos ônibus de Redenção e de Acarape. Quando a gente entrou dentro desses ônibus, até assim, né, a gente foi com vergonha dos nossos ônibus na frente do deles, porque são ônibus adequados para esse transporte, enquanto que o nosso fica fazendo isso com a gente, né? Quebrando, chegando atrasado nas faculdades, porque tem muita gente que chega atrasado, né? O pessoal que desce por último chega atrasado, e a gente também chegando tarde em casa. Eram 2 ônibus, e foi tirado um, a gente não sabe por que foi tirado um, eram 2 rotas, né? Rota 1 e rota 2, e a gente queria explicações por que foi tirado um ônibus, que a gente não tem. E, além disso, a situação do ônibus. E a gente queria solicitar, né, junto aos vereadores, junto ao prefeito e à secretária de Educação, melhorias para a gente, porque a gente sabe que é um direito, né, é um direito nosso. E a gente, se Deus quiser, a gente estará na próxima sessão presencial que tiver, tá bom? No mais, é isso. Presidente, Pode continuar, Will. presidente, só para encerrar, quero aqui agradecer. Eu entrei em contato com a Lindomar, né, a secretária. A Lindomar disse que está viajando, foi para Fortaleza justamente para representar o município em algumas questões da área da educação. A gente está aguardando ela retornar. Porém, eu entendo que é possível a gente avançar esse diálogo através da Casa Civil, através do gabinete, através do próprio prefeito, fazer reunião virtual com a secretária para que a gente avance nessa questão. E para encerrar, presidente, quero agradecer aí a sua disponibilidade por ter aberto esse link para a Luzia, que representa todos os outros alunos da rota aí de Fortaleza, para que ela participasse e deixasse aí o seu pedido, né, dela e de todos os outros alunos da rota de Fortaleza. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento do vereador Will. Aprovado. Luzia, a Câmara sempre vai estar de portas abertas, tá? Para você Tá e para todos os alunos. E dizer que nossa próxima sessão será quinta-feira, às 18 horas. Ok. Presencial, tá bom? Então, se Deus quiser. você sinta-se convidada para estar lá presente. Tá bom. Obrigada. Seu Liduíno, requerimento do vereador Gildo. Liduíno? Está sem áudio, seu Liduíno. Liduíno. O Elvis está ajeitando o áudio dele aqui. Ok. Pronto. Fala agora. Está me ouvindo? Alto e claro. Estamos.
Posso prosseguir, senhor presidente? Pode. Requerimento legislativo número 33/2026. Senhor presidente João Paulo, senhores vereadores. Requer que seja encaminhado ao ofício excelentíssimo senhor Herble Mota, prefeito municipal, solicitando deste que, com a devida atenção, que determine a quem de direito a análise e viabilidade para a realização de calçamento na comunidade do Umari, nas proximidades do Candeia Boa Vista, zona rural deste município. Justifica-se o presente requerimento em razão das constantes reclamações dos moradores locais, tendo em vista que a estrada é composta por trechos de alto relevo e barro vermelho, o que dificulta significativamente o tráfego, especialmente no período de inverno, quando nem mesmo motocicletas conseguem transitar. Ademais, em dias de feira, os moradores enfrentam grandes quantidades para transportar suas compras, muitas vezes sendo obrigados a utilizar animais para o deslocamento. Nesses termos, pede a guarda de deferimento, vereador Gildo Barros. Ok, senhor? Com a palavra, Pode vereador colocar em Gildo. votação, viu? Pode Em colocar votação, requerimento do vereador Gildo. Aprovado. Requerimento do vereador Jailson. Requerimentos números 30 e 34/2026. Senhor presidente João Paulo, senhores vereadores. Requer ser encaminhado ao ofício ao senhor Willis de Mesquita, secretário de Obras, solicitando que seja adotado providências no sentido de realizar a construção de calçamento ou a implementação de outra solução adequada no trecho da subida da estrada, localizado após a ponte do Distrito Jordão, esta sob o rio Putiú, divisa com a propriedade do saudoso Clóvis Filho. A presente solicitação justifica-se pelo fato de que o referido trecho encontra-se bastante esburacado, comprometendo a trafegabilidade e colocando em risco a segurança de pedestres e condutores. Ressalte-se que, em período chuvoso, a situação se agrava significativamente, tornando o local quase intransitável devido à formação de lama e à erosão do solo, dificultando o acesso dos moradores e o trânsito de veículos. A outra solicitação do vereador, ele requer que seja encaminhado ofício ainda ao seu secretário de Infraestrutura e Urbanismo, solicitando, com a devida atenção, a realização de reparos na estrada que dá acesso à residência do senhor Dado. A referida via está localizada no Distrito Jordão, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, logo após o posto de saúde, entrando à esquerda. Justifica-se o presente requerimento em razão das más condições de tráfego da estrada, o que tem gerado transtornos e dificuldades de acesso para os moradores da localidade. Nesses termos, pede a guarda de deferimento Jailson Pereira, vereador. Com a palavra, vereador Jailson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus colegas. Boa noite a todos os internautas. Passando para agradecer, com esse requerimento, nosso prefeito já atendeu ainda hoje. Já passei lá, já gravei vídeo também agradecendo. Obrigado também à equipe da infraestrutura também, que rapidamente atendeu essa nossa solicitação. E já foi resolvido paliativamente e brevemente. A gente sabe que temos projeto de uma pavimentação. Então, brevemente será feito lá. Um outro requerimento fica na localidade de Jordão também, nas proximidades aí da casa do meu amigo Dado. E brevemente eu acredito que também será atendido pelo nosso prefeito, também pela nossa equipe da infraestrutura. E desde já passando para agradecer também por todo o apoio, por todo
com toda a boa vontade de atender nosso pedido, né, que é sempre a demanda do nosso povo, e reconhecendo que o período é meio dificultoso, período chuvoso, mas que o pessoal tem feito o maior esforço para sempre atender a solicitação do nosso povo. No mais, muito obrigado a todos e uma boa noite. Em votação, o requerimento do vereador Jailson. Aprovado. Vereador Wagner, requerimento verbal. Senhor presidente, boa noite a todos. Deixa eu tentar aqui colocar aqui a câmera, presidente. Eu estou apanhando aqui desse negócio, mas não é pouco, não é muito. Pode ficar à vontade, vereador. Obrigado, presidente. Consigo. Pronto. Obrigado, presidente. Presidente, eu até pedi uma parte na hora da fala da aluna da Universidade da Luzia e do vereador Ivo, mas Vossa Excelência não viu, mas tudo bem. É como Vossa Excelência falou para ela, né? A Câmara nunca recuou diante dessa discussão. Isso já há vários anos, né? A Câmara vem falando sobre isso. Eu acredito que tenha já havido avanço, contudo, é preciso realmente rever algumas falhas. Porque o município de Baturité, através da Secretaria de Educação, ela contrata para a licitação, contrata o serviço, uma chamada pública, a empresa ganha, no entanto, coloca um transporte para fazer um determinado serviço, aí o ônibus dá o problema e a empresa ela tem a obrigação de repor aquele serviço, porque ela vai receber de forma integral no final do mês. Isso é um ponto importante a se colocar no ato da contratação, que a Secretaria de Educação faça a devida cobrança à empresa que ganhou para executar o serviço. Era um ponto que a gente tinha que colocar em pauta. Mas eu concordo demais com o vereador Will, vamos formar uma comissão, estamos à disposição, e essa pauta, como Vossa Excelência disse muito bem, a gente nunca recuou diante disso. Sempre eles podem contar com essa Casa Legislativa. Mas, senhor presidente, os meus dois requerimentos são bem simples. Um requerimento... Meu vereador, deixa eu só fazer aqui uma interrupção. Pois não. Perfeita a sua fala, porque foi realmente o que o prefeito me falou na sexta-feira, eu acho. Ele falou dessa questão da cobrança da empresa, né, que ganhou a licitação, da rota e tudo mais. E eu nem sabia que isso aqui tinha essa conversa. Que foi... mas aí foi bem colocado, porque ele realmente disse que ia cobrar da empresa esse ajuste, né? E aí o que vai ser ajustado é um ônibus melhor, sim, um serviço. A exigência de um ônibus melhor, inclusive, está no contrato, na licitação. Exatamente. E aí eu não sei se Vossa Excelência lembra, no mandato anterior, nós tivemos esse mesmo problema com ônibus, que não tinha boas condições. Lembro. Foi feita uma conversa com a gestão e foi colocado, foi fechado, foi colocado ar-condicionado, foi feita toda uma adaptação para que os alunos tivessem maior conforto. Mas a sua fala foi perfeita para lembrar esse detalhe. Obrigado, vereador. Bom, presidente, aí indo para os requerimentos, eu gostaria de enviar um requerimento para a CAGES, aqui que eu estou, inclusive, reiterando. Queria solicitar que a CAGES fizesse a extensão de rede na rua, aqui no bairro Areias, na rua José de Matos, com apenas 24 metros, é bem simples. Gostaria de fazer essa solicitação, que fosse feita uma programação a curto prazo. O outro requerimento, senhor presidente, eu gostaria de enviar para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a secretária Wanda Anselmo, para que a mesma tenha um olhar mais, digamos assim, mais dedicado no que trata a questão do CRAS do Montego. Eu fiz uma visita em loco ao CRAS do Montego, a convite, há uns 15 dias, e tem lá algumas condições que precisam, de fato, serem reparadas. A estrutura física de algumas salas, existem algumas infiltrações, algumas salas, em especial a sala da criança feliz, está sem funcionamento pela questão física de ar-condicionado, não tem como as crianças ou os profissionais ficarem dentro da sala, são alguns ajustes. Eu acredito que a Wanda poderá encaminhar e resolver isso com tranquilidade. Obrigado, senhor presidente, nada mais a acrescentar. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Votação, requerimento do vereador Wagner. Aprovado. Nada mais havendo a tratado, por encerrada a presente sessão. O presidente quer uma fala? Pode ficar à vontade. Vereador Giovanni. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Passando aqui, meu presidente, para agradecer aqui ao nosso prefeito Ébre, justamente esse alto da ponte do Jordão, que foi uma solicitação que semana passada eu já solicitei o Gondim, chefe da Casa Civil, e solicitei o nosso prefeito. E hoje também eu tratei com ele já pela manhã cedo, em particular, ele me garantiu que ia ser ajeitado hoje, e realmente foi ajeitado, viu? Passando aqui para agradecer ao nosso prefeito, agradecer a comunidade que sempre conta com a gente está aqui sempre tentando fazer o melhor para fortalecer, trabalhando sempre no conjunto, para unificar cada vez mais a nossa comunidade, meu presidente.
Maravilha, vereador Giovanni. Gente, só uma palavra aqui, só um agradecimento aqui ao nosso prefeito, é rápido. Ok. Eu queria aqui passar para agradecer ao nosso prefeito. Eu reivindiquei, com pedido da comunidade lá da Raposa, que fizesse colocasse um material ali, um paliativo ali perto do trilho, né, que estava tendo dificuldade até para as motos andarem, e ajeitarem a estrada até um certo ponto, né, porque estava ruim até para passar carro pequeno. Mas, desde mão, já foi feito hoje, realizado, a comunidade está satisfeita, né, e era isso que eu queria. O trabalho junto com o executivo e o legislativo, sempre buscando melhoria para a nossa comunidade. E é isso que prevalece, essa nossa união. E muito obrigado ao prefeito Herbert Mota, né, ao secretário Willis e toda a sua equipe lá da Secretaria de Infraestrutura por todo esse compromisso com aquela comunidade. No mais, era só isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Maravilha. Alguém mais quer falar? É só isso mesmo, presidente. Boa noite a todos, um abraço a todos aí e Maravilha. fique com Deus. Nada mais havendo a tratado, por encerrar da presente sessão. Até quinta-feira. Até quinta-feira, meu presidente, e a todos. Deus quiser. Boa noite. Horrível, viu? Só ti, achar ainda mais.